A gente tem que raciocinar a felicidade de cada um pelo dom de cada um e pelo exercício desse dom de cada um. Acho que a grande revolução é você ser de verdade, né? Isso que estava faltando. As pessoas não eram de verdade. As pessoas fingiam. E aí eu acho que colabora muito não para adoecer em si, mas para ser o gatilho de um adoecimento. Porque nós estamos perdendo essa coisa de batalhar pelo que a gente quer ser. Todo mundo nasce com dom. Todo mundo tem. A diferença é se uma educação ou um meio ambiente vai ser capaz de fazer aquilo ficar muito claro desde muito cedo. Ou se o meio ambiente, a sociedade e a educação for atrapalhar. E é tão interessante porque se você observa uma criança muito cedo, os dons estão lá. É que depois fica assim, para com essa palhaçada. Vamos supor que você tivesse pais e falasse assim, você não vai ser nada na vida, fica quieto, se comporta. Então é o que eu digo, uma educação não cria um dom. Ou potencializa ou aniquila. Todo mundo nasce com dom. Eu sou de uma geração que era assim, você vai fazer o quê? Você vai ser funcionário do Banco do Brasil, se você não quiser fazer faculdade, você vai fazer medicina, direito ou engenharia. Entendeu? Porque fora disso diziam assim, vai se dar mal. Então assim, isso era uma regra. Hoje não, hoje a gente sabe que essa regra é burra. Porque assim, qual é o sentido e o propósito da vida? De qualquer um de nós. O sentido é você descobrir para o que você nasceu. E o propósito é você botar isso em ação. Então assim, você já tinha o sentido. Agora, quando você descobre o sentido, que é baseado no seu talento, e faz disso o propósito da vida, que é exercer isso, cara, é a glória da vida. Isso não quer dizer que você tenha que começar no propósito da tua vida, no sentido. Ninguém começa, né? Agora, você tem que ter, e hoje eu acho muito bacana essa geração mais nova, a geração mais nova vai ter várias profissões. Então, assim, tudo vai mudar muito. Mas o que eu acho que é fundamental essa geração nova, e vocês fazem parte disso, é que se tornou possível quebrar as regras, abrir uma outra porta. Acho que a grande revolução é você ser de verdade, né? Isso que estava faltando. As pessoas não eram de verdade. As pessoas fingiam. E aí eu acho que colabora muito não para adoecer em si, mas para ser o gatilho de um adoecimento. Porque da mesma maneira que a gente nasce com dom, a gente traz uma genética também para adoecer, que pode passar a vida inteira sem se manifestar. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção, que é uma hiperatividade mental. Se eu for adoecer, eu sei que eu vou adoecer ou de excesso de ansiedade, sempre pensando em alguma coisa. Eu para não esquecer o que eu pensei, eu tenho que estar anotando. Nunca tive depressão, mas eu já tive exaustão. Gosto de falar de instabilidade de atenção. Por quê? Quando eu falo que você tem transtorno do déficit de atenção e com hiperatividade, eu estou dizendo em maneira muito simples que você tem um cérebro que pensa mais, numa quantidade maior de pensamento, numa velocidade maior de pensamento. Porque tudo no cérebro é pensamento. Então é como se eu dissesse, olha, você tem um cérebro, que é 6% da população, que vai a 300 km por hora, quando a média dos outros 94 vai a 200. É isso. Aí você fica assim, não, mas eu não pego nada, ou então eu não tenho memória. Não, você não consegue se atentar àquilo. Vamos supor, você está assistindo a aula. Milhões de outros pensamentos estão tomando a tua cabeça. Então quando você vai ver, eu me lembro, eu pequena, eu tinha vergonha de levantar o dedo e perguntar, porque eu já tinha perdido uma parte tão grande que meu caderno era cheio de buraco. Aí quando eu entrei na faculdade, eu comecei a dar uns truques, assim, né? Tipo assim, eu falava assim, eu perdia, né? Tava perdendo de escrever, aí eu levantava o dedo e falava, professor, por favor, repete, não entendi esse finalzinho. Não era o finalzinho, eu queria que ele repetisse tudo. Por exemplo, um cérebro hiperativo. Nosso lobo frontal, que é aqui o que nós ganhamos do macaco, né? O macaco tem um troço curtinho, a nossa testa subiu. O lobo frontal é o grande maestro da orquestra cérebro. O que é maestro da orquestra cérebro? Tudo no cérebro é pensamento. Então é ele que dá a velocidade e a quantidade de pensamento. Então quando você não consegue prestar atenção numa coisa, é porque teu lobo frontal não está conseguindo filtrar o excesso de pensamento e falar assim, presta atenção aqui. Não, ele fica
cérebro. É como se ele viesse sem freio. É como se fosse um freio que veio com a pastilha gasta. É isso. O que faz o lobo frontal funcionar? Uma substância chamada dopamina. Então, quem tem hiperatividade mental produz menos dopamina de nascença. Então, esse freio está sem freio. Quando você se depara com alguma coisa que te dá tesão, prazer libera dopamina. Então, na hora que você pega uma coisa que você gosta, ali, querido, você tem um hiperfoco, que é o contrário. Porque todo mundo diz assim, TDAH não presta atenção em nada. Mentira. No que ele gosta, ele é capaz de ficar 8 horas, 12 horas e não ver o tempo passar. Porque é aquilo que vai te dar dopamina. O que dá dopamina na vida? Ou isso, tesão por alguma coisa, ou sexo, ou vícios de substâncias ou de comportamento. E é tão interessante que a gente esquece que o cérebro é o computador central, né? Não adianta você cuidar de tudo se ele não tiver bacana, ele descoordena. E tem uma coisa muito interessante, porque nós não somos o nosso cérebro. Nós somos a consciência que, quando tem conhecimento, vê esse cérebro funcionar. Porque se você pensar, se a gente fosse só cérebro, o cérebro é uma máquina maravilhosa. Maravilhosa. Nós estamos aqui conversando, ele está produzindo o xixi que a gente vai fazer, ele está fazendo digestão, ele está botando meu batimento cardíaco direitinho, ele está fazendo digestão do que você come, ele está preparando as fezes que você vai fazer, ele está trocando meu oxigênio lá no pulmão. Ok, aí você fala, putz, que máquina legal. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa, nós temos livre-arbítrio. Se a gente não usa, ele vai escolher o teu comportamento. Se você não tiver autoconhecimento pra, tipo assim, eu tenho essa tendência, então tem que me cuidar aqui, senão vou bailar na curva, ele toma as atitudes por ele. O que o cérebro, essa máquina, apesar da gente estar muito evoluído, a máquina cérebro ainda é como se fosse nos homens primitivos, nos primeiros homo sapiens. O que o cérebro se destina sempre? Sobrevivência e busca de prazer. Sobrevivência porque se ele não tivesse pensado nisso, a gente não tinha virado a espécie dominante no planeta. Então a gente precisava. E prazer por quê? Porque a gente tinha que transar. Senão a gente não reproduzia a espécie. Sim, não é porque tá na Bíblia. Entendi. É porque o cérebro precisa. Ele é uma máquina deslumbrante, assim. Deslumbrante. Ele precisa de um mestre e tem que ser a gente. Ninguém pode ser mestre do teu cérebro. Qual é a felicidade para um humorista? Ver o povo rindo. Ok. Qual é a felicidade para um perfeccionista? Executar o que ele gosta de fazer em alto nível. Porque você está raciocinando a felicidade pelo seu funcionamento mental. A gente tem que raciocinar a felicidade de cada um pelo dom de cada um e pelo exercício desse dom de cada um. Por exemplo, existe uma teoria, e essa teoria é muito válida, que se você tem um talento e você passa a exercer esse talento até completar 10.000 horas, que isso dá mais ou menos 3 horas por dia em 10 anos. Mas você pode fazer isso em menos. Você chega no topo, na excelência. Por exemplo, os Beatles. Os Beatles eram uma bandinha de fundo ali, de garagem. O que aconteceu? Eles assinaram um contrato com um empresário para levar eles para Holanda. Não, antes de estourar, levou para Holanda. Quando eles chegaram lá, estavam crentes que iam fazer show e papapá. Era para tocar naquela rua de prostituição, que começava a tocar meia-noite, 10 horas da noite, e ia até 4 da manhã. Eles tocavam 5 a 6 horas por dia. E não tinha como voltar, porque eles assinaram o contrato. Quando eles voltaram para a Inglaterra, aí eles já eram os Beatles. Por quê? Porque eles tocavam 5 a 6 horas por dia. Então, o que levaria 10 anos, levou 4. E isso vale para qualquer... Então, isso é uma matemática exata. Isso é uma matemática exata. Claro que, tipo assim, vamos supor que eu tivesse um donzinho de música. Uma predisposição. Exatamente. Se eu começasse a estudar música pelo menos 3 horas por dia, em 10 anos eu chegaria ao topo. Não precisa muito. Mozart começou a estudar piano, com 9 anos para valer. 6 anos descobriram que ele tocava. Quando é que ele compõe a primeira grande ópera dele? 19 anos. Isso vale para qualquer coisa, tá, gente? Para esporte, para intelectualidade, qualquer coisa. Então, com foco e disciplina, eu chego onde eu quero. E se plantando, tudo dá, mas tem que plantar. A gente vive aquele filósofo que já faleceu, Bauman, né? O Zygmunt Bauman, dos tempos líquidos, amores líquidos. Ele fala isso, né? O ser humano, ele agora tem o imediatismo de tudo. O que eu acho muito triste, porque nós estamos perdendo essa coisa de batalhar pelo que a gente quer ser. Porque a gente pode ser muita coisa. Por exemplo, eu tô com 56, com 76, não, com 66 eu já quero estar exímia em mais uma coisinha. Com 76 também. Eu não posso perder isso. Isso me faz
faz ser um ser humano inteiro, que é em processo de aperfeiçoamento. Você perguntar, Bia, você vai se aposentar? Não, eu vou trocar de foco. Eu não vou me aposentar. Enquanto eu for viva, cara, eu quero estar começando alguma coisinha. Por que a depressão às vezes pega essas pessoas que chegaram nesse sucesso, que a gente crê que o sucesso é fama e dinheiro e estabilidade financeira? Porque muitas delas a gente vê, tipo, vindo a público falar, gente, todo mundo acha que eu tô no meu melhor momento, com mais dinheiro, mas eu tô tão triste, eu tô tão mal, eu tô depressivo. Por quê? Porque você se depara com vazio. Porque o sucesso, quando é construído lentamente, ele realmente te dá propósito, ele te dá sentido de vida. Quando ele é muito rápido, você não está pronto para ele.